Olá, tudo bem? Hoje eu estou muito feliz porque vamos iniciar uma série especial sobre profecias bíblicas, especialmente sobre o livro do Apocalipse. Prepare o seu coração. É verdade, nós vamos iniciar uma série a partir de hoje, falando sobre profecias do Apocalipse e também as profecias de Daniel. E essa série recebe o nome de Apocalipse a Resposta. E esse nome é também o nome do primeiro tema do estudo de hoje. Hoje eu vou falar sobre Apocalipse a Resposta. Ou seja, nós vamos encontrar as respostas para as nossas perguntas no livro do Apocalipse e, obviamente, nas profecias apocalípticas de Daniel também. Antes da gente começar o nosso estudo, eu queria lembrá-lo que nós temos um curso bíblico maravilhoso chamado A Última Esperança. É um DVD com 13 lições que foi gravado em 5 países. Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter até distribuído na sua região. Esse DVD é o curso bíblico que a gente quer oferecer para você. Você pode adquirir, você pode se cadastrar no nosso blog, o blog do Arena. Você se cadastra e nós enviaremos para sua casa um estudo bíblico como esse, tá bem? Ou você pode também telefonar para cá. Se de repente você não tem acesso à internet, não dá para entrar no blog, telefone para Novo Tempo e nós enviaremos para você. E logo de início, eu queria também apresentar a você uma sugestão de leitura. Nós temos aqui uma dica de leitura, nós temos aqui um livro, olha que livro especial. Uma nova era nas profecias, uma nova era segundo as profecias de Daniel. Nós temos também esse mesmo livro chamado Uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse. Ou seja, é um livro que fala de Daniel e outro que fala de Apocalipse. Você pode adquirir esse material, sabe como? Esse livro, você entra no site da CPB, www.cpb.com.br. CPB é a Casa Publicadora Brasileira, uma editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia que distribui livros em todo o país. E nós oferecemos então essa dica para você estudar mais e conhecer melhor as profecias bíblicas, especialmente as profecias de Daniel e também do Apocalipse. Deixa eu guardar agora aqui o meu material, porque nós queremos entrar definitivamente no tema de hoje. Prepare o seu coração, reúna a sua família, chame os seus amigos, pegue uma Bíblia, uma caneta, um papel ou um caderno, um livro ou o seu iPad, alguma coisa para você anotar os textos dessa série inédita que estamos iniciando a partir de hoje. Apocalipse a Resposta. Por que esse nome Apocalipse a Resposta? Eu vou te mostrar a razão desse título e a razão do tema de hoje. Abra comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Abra comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Bom, essa leitura parece que não diz nada, mas quando você começa a analisar as palavras, você descobre que existem palavras aqui que não estão claras e que nós precisamos de uma resposta a essas palavras. Por exemplo, a Bíblia diz 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Primeira pergunta, a terra tem 4 cantos? A terra é quadrada? É retangular? Então aí você viu, só aí eu já fiz 3 perguntas. Na sequência do verso diz assim, os anjos estavam conservando seguros os 4 ventos da terra. Espera aí, 4 ventos? Não seria um vento só? Porque o Apocalipse fala de 4 ventos? É uma outra pergunta. Se você continuar a leitura, vai perceber que a Bíblia diz assim, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então esse texto diz que os anjos seguram os ventos para que os ventos não soprem sobre a terra. Aí você tem uma outra pergunta. Como entender isso, uma vez que os ventos estão soprando o tempo todo? Bom, então você já viu que em um versículo de Apocalipse capítulo 7, eu já tenho 5 perguntas. E se você tem pergunta, é preciso ter a resposta. E onde estão as respostas? Na Bíblia.
Por isso que o nome do programa de hoje é Apocalipse, a Resposta. A resposta para suas perguntas estão na Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse. Então você já começa a entender o tema do programa de hoje. Por que Apocalipse, a Resposta? Vamos buscar uma outra passagem bíblica para fazer entender melhor a razão de todo esse tema de hoje. Vamos para Apocalipse capítulo 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bom, aqui as coisas complicaram um pouco mais, porque aparece uma mulher. E essa mulher aparece vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. As perguntas são óbvias. O que significa essa mulher, e o sol, e a lua, e a coroa, e as estrelas? Então, para saber as respostas a estas perguntas, nós temos que buscar no próprio Apocalipse, na própria Bíblia, as respostas. Por isso, Apocalipse, a Resposta. É a nossa intenção. Se você ler o verso 3, Apocalipse 12, verso 3, diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olha que interessante. Agora aparece um dragão vermelho com 7 cabeças e tal. O que significa esse dragão? E as 7 cabeças? E os chifres? Temos várias perguntas. E a gente poderia continuar lendo Apocalipse 13, por exemplo, que fala do verso 1 até o verso 11, de uma besta que sai do mar, que tem 7 cabeças, que tem 10 chifres. O que significa isso? O que significa a besta? E o mar, e as cabeças, e os chifres? Entende? Veja, nós poderíamos ir para Apocalipse 13, do verso 11 até o verso 17 ou 18, que diz assim: vi emergir da terra uma outra besta, que tinha 2 chifres parecendo o cordeiro, mas falava como um dragão. Bom, o que significa essa segunda besta? E por que parece cordeiro? E por que fala como dragão? E por que tem 2 chifres? E por que sai da terra? A primeira sai do mar. Entendeu? E você poderia perguntar também, como entender, pastor, Apocalipse 16, que fala das 7 pragas. As 7 pragas são literais, são simbólicas, são universais, são locais. Como entender isso? Alguma praga já caiu? Vai cair? Como entender as 7 pragas de Apocalipse? Essas são perguntas naturais que se faz ao ler o livro do Apocalipse e também o livro de Daniel. E nós poderíamos, por exemplo, mencionar as 7 trombetas, ou os 7 selos, ou as 7 igrejas de Apocalipse. Ou a gente poderia ir para Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 12, onde você tem visões, profecias, revelações em linguagens extremamente figurativas. E a gente precisa parar, pensar e perguntar, como entender tudo isso? Quer dizer, eu preciso buscar em uma biblioteca, preciso buscar em pastores, em sacerdotes, nas igrejas, na internet, como entender a Bíblia, como entender a profecia. Por isso, eu convido você a permanecer conosco, não somente hoje, mas durante toda a série. A série chama Apocalipse, a Resposta. E hoje o tema é Apocalipse, a Resposta, para você ter essa visão inicial de como entender a palavra de Deus, especialmente as profecias apocalípticas. Quando eu falo em profecias apocalípticas, eu não estou me referindo só ao livro do Apocalipse. Eu estou me referindo também ao livro de Daniel, ao livro de Isaías, ao livro de Jeremias, ao livro de Ezequiel, ou seja, aos livros proféticos. Porque profecias apocalípticas aparecem em toda a Bíblia praticamente. Entendeu? E nós precisamos entender que profecias apocalípticas, nós temos um código bíblico, nós temos uma orientação bíblica, nós temos um princípio bíblico que nos levam e que nos ajudam a entender os significados das palavras e, obviamente, nos fazem entender o significado das visões, das revelações e das profecias. Você agora que tem essa visão geral e a razão pela qual nós estamos começando essa série, agora eu posso entrar já diretamente no ponto número 2. O ponto número 2 é o seguinte: nós estamos vivendo dias, épocas, os nossos dias, são dias de questionamentos. As pessoas questionam a Bíblia.
As pessoas questionam as igrejas, as pessoas questionam os pastores. Nós temos visto ultimamente essa guerra de pastores, deputados, de líderes evangélicos que se envolvem na política, e ao mesmo tempo nós temos visto também essa polêmica entre os ativistas gays, entre homossexuais e também evangélicos, católicos, políticos. Ou seja, você acompanha na mídia essa polêmica. Uns dizem assim, mas a Bíblia é muito radical, porque a Bíblia diz isso e não diz aquilo. Mas Deus não é amor? Deus não ama todo mundo? Deus não quer o bem de todos? Então, essa polêmica gerada no Brasil, e que também tem sido gerada na Argentina, no Uruguai, na França, nos Estados Unidos, eu diria no mundo todo, nós estamos vivendo dias interessantíssimos da história e da profecia. Por que eu fiz menção a essa polêmica entre os ativistas GLBT, os políticos e os líderes religiosos? Por que eu mencionei isso? Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda, no Arena, em que momento da profecia estamos vivendo. E que tudo isso que está acontecendo é apenas a ponta do iceberg. É apenas o princípio das dores. O que vem pela frente é muito pior, é muito mais grave. Por isso, o Arena do Futuro abriu as portas, abriu o coração, abriu a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, para explicar as profecias bíblicas, para você entender em que momento da história nós estamos vivendo. Entendeu? Esse é o nosso propósito. Por isso, prepare-se para conhecer as verdades mais contundentes das profecias aqui no Arena do Futuro. E você é nosso convidado não apenas para assistir o Arena, mas para nos ajudar a espalhar essa mensagem e essa série nas redes sociais, entendeu? Para os amigos, para as pessoas, a fim de que mais gente estude a Bíblia conosco e conheça verdadeiramente a palavra de Deus. Qual é o nosso propósito final? O propósito final é o que está em João 8,32, que você tão bem conhece. João 8,32 diz assim, você já conhece, mas eu preciso ler para você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o nosso propósito. Que você conheça a verdade e que essa verdade por si só, por ela mesma, liberte você. E essa liberdade ou essa libertação começa com o entendimento, começa com a compreensão da Bíblia, começa com o entendimento do que é certo e do que é errado. A partir daí acontece a libertação na sua vida. Bom, no começo do mundo, no início de tudo, Deus falava com o homem face a face, cara a cara, antes do pecado. Assim era o diálogo entre Deus e o ser humano, Deus e Adão e Eva. Depois que o pecado entrou, esse diálogo foi interrompido, ou seja, o diálogo pessoal, visível. Adão e Eva não podiam mais ver a face de Deus. Então houve uma interrupção, houve um bloqueio, houve um problema, como diz Isaías 59, verso 2, quando fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Depois do pecado, o homem continuou se relacionando com Deus, só que não mais vendo a face de Deus. O homem ouvia a voz de Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 3. Ocorre que com o passar do tempo, o pecado foi crescendo e o ser humano foi se afastando mais de Deus, e chegou um ponto em que o homem nem sequer podia ouvir a voz de Deus. O homem não ouvia mais a voz de Deus. E em nossos dias, você sabe, o ser humano já não ouve mais a voz de Deus, por isso que gera tanta polêmica. As pessoas perguntam, essa é a vontade de Deus? Não é? O que Deus pensa sobre isso? O que Deus faria em meu lugar? Então a gente, na verdade, não consegue ouvir a voz de Deus. O pecado nos afastou de Deus. Então agora, Deus fala conosco através da Bíblia. Por isso Deus inspirou profetas, apóstolos, homens santos, pessoas consagradas, pessoas dedicadas, e essas pessoas foram chamadas por Deus para receberem visões, sonhos, e essas visões e sonhos, essas pessoas foram orientadas a escrever, entendeu? No começo, eles tinham as visões e os sonhos, e eles passavam isso para os seus filhos, os filhos para os filhos, e assim passava de geração em geração de maneira verbal, a palavra de Deus. Só que
a população cresceu e a transmissão verbal da palavra de Deus já não era tão possível mais, já não estava sendo possível mais. Então Deus pediu que os seus profetas e os seus apóstolos escrevessem essas mensagens. Então eles começaram a escrever isso em papiro, depois eles começaram a escrever isso, passaram para o papel. Então, na verdade, teve todo um processo para que a Bíblia chegasse a ser o que é hoje, como está aqui nas minhas mãos. A Bíblia chegou para nós de uma maneira incrível. Primeiro vem de Deus para o profeta passa para a escrita, o sistema de escrita que era a princípio um pouquinho mais rudimentar, depois passou a ser um pouquinho mais aperfeiçoado, chegando hoje a esse material que eu tenho e também ao eletrônico, ao computador, aos celulares, enfim. Hoje nós temos Bíblia em todos os modelos e de todas as formas, eletrônica, em papel, de várias outras maneiras. Assim, a palavra de Deus chegou até nós. Houve tempo na história em que a Bíblia foi perseguida, passou por momentos difíceis, e Deus usou pessoas para preservar a Bíblia. Deus usou rabinos, usou os maçoretas, usou outros grupos e outras pessoas que preservaram a Bíblia para que ela pudesse estar em nossas mãos hoje, tão original, tão verdadeira e tão completa como era no princípio. Ou seja, nós podemos confiar piamente na palavra de Deus, na Santa Bíblia. Ela está em minhas mãos hoje exatamente como está no original que foi escrito em hebraico, em aramaico e em grego. Bom, nós estamos apenas começando, dando uma visão geral, justificando o nome do programa, explicando essa nova série, mostrando um pouco da história, abrindo um pouco o nosso entendimento para entender por que a Bíblia foi necessária. Agora eu vou fazer um intervalo e logo depois a gente vai voltar e aí nós vamos entrar fundo no tema de hoje. Eu espero você já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e você já sabe, estamos começando uma série maravilhosa, Apocalipse, a Resposta. E nós vamos agora entrar profundamente no tema de hoje. Bem, para você entender as profecias do Apocalipse, é preciso ter uma visão geral da Bíblia, uma visão um pouco mais ampla da palavra de Deus, da Bíblia. Você já sabe que a palavra Bíblia vem da língua grega. E o significado para o português seria então biblioteca, conjunto de livros, coleção de pequenos livros, por isso se chama Bíblia, ok? Agora, sagrada, porque estamos tratando de livros que foram escritos por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada toda tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Lembrando que Antigo Testamento é a parte da Bíblia que foi escrita antes de Cristo. Seria isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Então a Bíblia está dividida assim, tá bem? Entre Antigo Testamento, que está aqui do seu lado esquerdo, e Novo Testamento aqui do seu lado direito. Aqui 39 livros, aqui 27. Esses 39 livros escritos antes de Cristo e esses 27 escritos depois de Cristo. Além dessas duas grandes divisões da Bíblia, nós entendemos que a Bíblia está subdividida em 5 pequenas partes. 5. Você pode resumir toda a Bíblia em 5 partes. A primeira é os livros históricos, o bloco histórico. A segunda parte seria o bloco de poesias. O terceiro seria o bloco de profecias. Número 4, o bloco de evangelhos. E número 5, o bloco das cartas. Então seriam 5. História, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Além dessas divisões, a Bíblia também tem uma outra divisão para facilitar a leitura, que seriam os capítulos e os versículos. Capítulo, você já sabe, é o número grande e versículo é o número pequeno. Então, normalmente um pregador, normalmente um professor de Bíblia, ele cita primeiro o livro, depois o capítulo e depois o versículo.
Essa ordem é interessante porque facilita o raciocínio do aluno, facilita o raciocínio da pessoa que está começando a estudar a Bíblia. Como esse programa é um programa de estudo bíblico, é um programa que fala de profecias, é um programa que é como se fosse uma escola bíblica, uma classe bíblica, então a gente vai explicando os detalhes, a fim de que você tenha esse entendimento mais fácil e ao mesmo tempo profundo, para que você entenda nos próximos programas as profecias mais difíceis da Bíblia Sagrada. Veja, as 5 partes que eu mencionei, história, poesia, profecia, evangelhos e cartas, tem uma parte delas, uma parte das 5, que não se entende como se lê. E por isso é a parte mais complicada. A parte histórica da Bíblia começa em Gênesis, vai até Esther e inclui o livro de Atos dos Apóstolos. Então todo esse bloco é o que nós chamamos de livros históricos, que contam a história do povo de Israel, a história de Adão e Eva, a história de Davi e Golias, de Sansão e Dalila. As histórias, as belíssimas histórias da Bíblia estão nesse bloco. Repetindo, de Gênesis a Esther, e inclui também o livro de Atos dos Apóstolos. Além disso, nós temos a parte poética. Os livros poéticos começam em Jó e terminam ali em Cantares e também em Eclesiastes. Seria Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Esses são os livros poéticos, onde a maior parte desses livros se entende como se lê, mas são livros poéticos. Depois nós temos os livros proféticos. Os proféticos começam em Isaías, vão até Malaquias, de Isaías a Malaquias, e inclui também o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Todo esse bloco são os livros proféticos. Então veja que profecia não envolve apenas Daniel e Apocalipse. Você viu que começa em Isaías, vai até Malaquias e também o livro de Apocalipse. E tudo isso são os livros de profecias. Depois nós temos os evangelhos. Os evangelhos são 4, somente 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos. Depois nós temos a 5ª e última parte, que são as cartas ou as epístolas. As cartas ou epístolas começam em Romanos e terminam em Judas. Todos esses livros, de Romanos a Judas, são livros que foram escritos no formato de carta, de epístolas. Por isso esses livros têm nomes interessantes. Veja, o primeiro desse bloco é Romanos. A maioria dessas cartas, a maioria foi escrita por Paulo. Paulo escreveu aos Romanos. Depois Paulo escreveu aos Gálatas. Depois Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Eram povos, eram cidades, eram regiões. Romanos, você já sabe, os de Roma. Os Gálatas são os da Galácia. Os Tessalonicenses eram os de Tessalônica. Paulo também escreveu aos Coríntios, que não tem nada a ver com Coríntias. Aos Coríntios, eram os naturais da cidade de Corinto. E era uma cidade grega, como Tessalônica também. Então você tem nomes, eu estou mencionando assim, dessa maneira, porque são nomes diferentes. Você vê, tem um outro aqui chamado Colossenses. Colossenses eram as pessoas naturais de Colossos, uma cidade chamada Colossos. E depois Filipenses, naturais de Filipos. Depois você tem a carta de Paulo, por exemplo, aos Efésios, e por aí, e assim por diante. E Paulo também escreveu a pessoas. Tem uma carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Filemon, entende? Carta de Paulo, por exemplo, aos Hebreus. Então são cartas. Por isso, nós mencionamos um bloco inteiro somente de cartas ou de epístolas. Agora, o mais curioso nessas 5 partes é que praticamente todas as partes da Bíblia, praticamente todas as partes, se entende como se lê, com uma pequena diferença. Por exemplo, os livros históricos, 90% se entende como se lê. A poesia, a parte poética, 85% se entende como se lê. Os evangelhos, 85% se entende como se lê. As cartas, 90% se entende como se lê. Agora, o bloco das profecias, que é o que tem a ver com a arena, que inclusive essa série agora vai tratar diretamente das profecias,
As profecias bíblicas é totalmente o contrário, especialmente o livro do Apocalipse e o livro de Daniel. Esses dois livros especialmente, 95% deles não se entende como se lê. Percebeu? É totalmente o contrário, diferente e mais difícil. Ou seja, em quase toda a Bíblia, você entende do jeito que está escrito. Por exemplo, Deus criou os céus e a terra. É isso mesmo, ele criou os céus e a terra. Isso é literal. Deus abriu o mar vermelho. É isso aí, ele abriu o mar vermelho. Deus mandou o maná. Mandou o maná, é literal. Davi derrotou o gigante Golias. É exatamente isso. Sansão tinha os cabelos longos. Era exatamente isso. Ou seja, a Bíblia se entende 90% como se lê, do jeito que está escrito. Agora, tem as partes da profecia que é totalmente o contrário. Na profecia é assim, está escrito água, mas não significa água, significa outra coisa. Na profecia apocalíptica, que pode estar no Apocalipse, ou em Daniel, ou em outras partes proféticas da Bíblia, está escrito assim, mulher, mas não é mulher, significa outra coisa. Está escrito que o animal tinha 10 chifres, mas não são chifres literais, isso significa outra coisa. Entende? A Bíblia diz que o dragão, com a sua cauda, arrasta a terça parte das estrelas dos céus. Essa cauda não é um rabo literal, isso significa outra coisa. Diz que a mulher tinha uma coroa na cabeça com 12 estrelas. Isso significa outra coisa. Entende? Diz que tinha 4 anjos nos 4 cantos da terra. Esses 4 cantos da terra não quer dizer que a terra seja quadrada. Isso significa outra coisa, entende? Por isso que nós estamos aqui no Arena, para ajudar você, em nome de Jesus, baseado na Bíblia, a entender as profecias bíblicas. E aí você agora compreendeu por que profecias. Porque as outras partes da Bíblia são mais fáceis, onde você lê uma coisa e entende exatamente como está escrito, na sua maioria. Tem as exceções, claro, tem algumas partes que são simbólicas, mas na sua grande maioria se entende como se lê. Agora, a profecia não. A profecia exige um estudo mais acurado, mais profundo, mais detalhado, ok? Então você está no programa certo, no dia certo, na hora certa, para conhecer as profecias apocalípticas da Bíblia. Agora que você viu que a profecia é a parte da Bíblia que não se entende como se lê, surge uma pergunta natural. Pastor, você poderia falar, Pastor Luiz, então como é que se entende a profecia? Eu vou lhe mostrar na Bíblia como se estuda a profecia, como se deve estudar a profecia e de uma maneira mais ampla, como se deve estudar a Bíblia, para entender exatamente o que Deus queria dizer quando inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem esse livro. Vamos abrir a Bíblia comigo em Isaías capítulo 28, versículo 10. Aqui está, Isaías capítulo 28, versículo 10, nos ajuda a entender como estudar a Bíblia. Está escrito, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Percebeu? Então, para entender as profecias apocalípticas, nós precisamos estudar a Bíblia seguindo essa orientação de Isaías. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Em outras palavras, para você entender um certo tema da Bíblia, você vai buscar um versículo em Isaías, outro versículo em Mateus, outro versículo no Apocalipse, outro versículo em Gênesis, é um pouco aqui e um pouco ali. É isso que está falando aqui. Eu vou dar um exemplo bem claro para você. Vamos imaginar que você queira entender a respeito da morte, porque Apocalipse capítulo 1 relata a visão que João teve de Jesus, só que o Apocalipse não diz claramente que é Jesus. Diz que apareceu um ser majestoso diante de João. João, na visão, viu esse ser, não entendeu, não decifrou o que significa isso e tal, ficou ali tentando entender. E a Bíblia então descreve aquele ser. E ao descrever esse ser, a Bíblia Sagrada fala assim, esse ser diz assim, eu sou aquele que vive, estive morto e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então você gostaria de saber a respeito da morte,
O que é a morte? O que acontece quando a pessoa morre? Para onde ela vai? Existe céu? Existe inferno? Existe purgatório? E a alma? E o espírito? E a reencarnação? O que é isso? Você quer saber esse assunto, ok? Então, eu quero te explicar o seguinte. Você não vai achar na Bíblia um índice, onde você vai lá, aqui está o índice, e aí você diz, eu quero saber sobre a morte. E vai lá, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Morte. Página 2150. Aí você vai lá na página 2150, abre lá e está tudo sobre a morte. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Então, para você entender a morte, o que a Bíblia fala sobre a morte, você precisa estudar a Bíblia como Isaías orientou. Lembra? Um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, para você saber sobre a morte, tem que buscar um verso em Gênesis, outro verso em Eclesiastes, outro verso em João, outro verso nos Salmos, outro em Jó, outro no Apocalipse. Um pouco aqui e um pouco ali. E essa máxima, essa orientação bíblica, serve para todos os temas da palavra de Deus, especialmente para o livro do Apocalipse e de Daniel, ou seja, para as profecias apocalípticas. Porque aí você vai conseguir entender o que Deus queria dizer quando inspirou o seu profeta a escrever tais palavras e tais profecias. Por isso, eu convidei você para começar comigo essa nova série, para começar comigo esse curso maravilhoso chamado Apocalipse, a Resposta. Meu amigo, esse estudo de hoje é a base, ele é chave, ele é importante para você ter todo um preparo para compreender os temas que virão pela frente. Depois do intervalo, eu vou lhe mostrar a importância de estudar as profecias. Eu vou lhe mostrar as bênçãos de Deus para quem estuda as profecias. Então, fique conosco, aproveita para chamar um amigo, para telefonar para alguém, mandar um e-mail e já já eu volto com todos vocês. Muito bem, já estamos de volta com a Arena do Futuro especial sobre Apocalipse, a Resposta. Por que é importante estudar as profecias? Quais são as bênçãos de Deus para quem estuda as profecias apocalípticas? Vamos ver, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Esse é o primeiro texto para responder essas perguntas. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Viu que maravilha? A Bíblia, o Apocalipse já começa assim: feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Então a Bíblia chama de bem-aventurado aquele que estuda a profecia. Então você que está aqui com a gente, aqui no Arena, você que está agora reunido em sua casa, ou numa igreja, ou num pequeno grupo, ou numa classe bíblica, você que está sozinho ou acompanhado, você é bem-aventurado. E bem-aventurado significa feliz. E eu pergunto, não é justamente isso que todos querem? Não é exatamente a felicidade que todos buscam? Então, aqui no Arena, através desse curso, você vai ser muito mais feliz, porque a Bíblia diz, feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que obedece. Agora, por favor, você vai ler, você vai ouvir, mas é preciso obedecer, porque se você só ouve, só lê e não obedece, aí seria pior, porque estaria cometendo um pecado. Agora, se você lê, ouve e obedece, você é feliz, é bem-aventurado. Parabéns por isso. Deus abençoe a sua vida e também a sua família. Eu vou lhe mostrar agora um outro texto muito importante que está no livro de Provérbios, falando sobre a importância de estudar as profecias. Vamos abrir a Bíblia comigo em Provérbios capítulo 29, versículo 18. 29 e 18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Você viu que a conexão desse verso com o outro do Apocalipse? Lá fala bem-aventurado, aqui fala feliz. Bem-aventurado significa o quê? Feliz. Então o texto aqui diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo se corrompe. Está falando de profecia e de corrupção.
Se não há profecia, as pessoas se perdem, se atrapalham, se corrompem espiritualmente, primeiramente. Por isso, é importantíssimo estudar a Bíblia Sagrada, é fundamental estudar as profecias, é imprescindível buscar entender as profecias de Deus para os nossos dias, porque justamente as profecias revelam o futuro, e você sabe que o futuro a Deus pertence. Não é uma pessoa que vai ler sua mão que vai determinar o seu futuro. Não é uma pessoa que joga búzios que vai dizer o seu futuro. Não é uma pessoa que faz um trabalho espiritual que vai falar o seu futuro. O seu futuro está nas mãos de Deus. E Deus revela o futuro através das profecias. Só que as profecias não se entende como se lê. Você lê uma coisa e significa outra. E para saber esse significado, tem que buscar na própria Bíblia a interpretação. A interpretação da profecia não pode ser humana, não pode ser de um homem, de um pastor, de um padre, de um bispo, de um papa, de um ministro religioso. Para você entender as profecias bíblicas, é preciso buscar na própria Bíblia o seu significado. Por isso que diz aqui, que se não há profecia, o povo se corrompe. Mas quem guarda a lei de Deus, esse é feliz. Vamos agora abrir a Bíblia Sagrada no livro de Pedro. Nós vamos ver aqui o livro de Pedro. E esse texto que nós vamos ler agora é importantíssimo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Esses 3 versos nos fazem entender a importância da profecia e também a importância de seguir as orientações bíblicas para entendê-las. Vamos ler. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que maravilha, não é? Veja como esse texto é riquíssimo. Mas tem uma frase aqui que realmente merece um destaque. Está no verso 20, que fala assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, isto é, de particular interpretação. Então, atenção, nenhuma profecia do Apocalipse, nenhuma profecia de Daniel, nenhuma profecia de Isaías, nenhuma profecia da Bíblia deve ser entendida com uma interpretação particular, humana. Então, qualquer pastor pode falar o que quiser, qualquer sacerdote pode falar o que quiser, mas ele precisa provar na Bíblia. Ele precisa mostrar dentro da Bíblia o texto e o contexto. Se não mostrar na Bíblia texto e contexto, eu lhe digo, não aceite, não acredite, não siga. Inclusive aqui no Arena. Aqui no Arena, tudo que a gente fala, ou tudo que nós falarmos, nós vamos mostrar na Bíblia. Como você pode perceber, estamos sempre com a Bíblia aberta, mostrando os textos, lendo os textos e explicando para você. Amém? É isso. Nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. E aqui entre nós, olha que eu já vi cada coisa por aí, eu já escutei cada explicação por aí, que realmente nos deixa de cabelo em pé, de cabelo arrepiado. Porque tem um monte de gente que prega na televisão, que prega no rádio, na internet, e falam tanta abobrinha, falam tanta coisa que Deus nunca falou, que realmente nós, pastores, nos sentimos envergonhados e até mesmo constrangidos. Aqui não, meu amigo, aqui é diferente. Esse programa é um programa que explica as profecias, que mostra o futuro, que ajuda você a ter esse entendimento da palavra de Deus. E aí? Está preparado? Está preparado para conhecer e para viajar a respeito, ou na Bíblia, a respeito das profecias, ou através das profecias? Você está preparado? Eu creio que sim. Então agora, abra comigo a Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, versos 1
e 2. Atenção. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e verso 2. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Isso aqui poucas pessoas percebem, mas essa leitura que eu fiz mostra a maneira como a profecia chegou até nós. A forma divina de revelar a profecia do Apocalipse para chegar até nós. Foi assim, ó. Deus revelou a Jesus. Jesus revelou ao anjo. O anjo revelou a João. João revelou a nós. Exatamente isso. Você viu que interessante? São 5 etapas. 5. Então você vê que é algo muito bem organizado, algo muito bem estruturado. De novo, de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, do anjo para João e de João para nós. E eu colocaria, e de nós para os nossos amigos, para a nossa família, para as pessoas com quem a gente convive. Você não acha? Assim chegou a revelação do Apocalipse até nós. Recentemente eu estive em Israel e também estive na Grécia. Eu quero falar sobre a ilha de Patmos. Eu fui até a ilha de Patmos, na Grécia, justamente o local onde João teve as visões do Apocalipse. É um lugar impressionante. Nós viajamos da cidade de Éfeso, que fica na Turquia, 4 horas de barco até chegar à ilha de Patmos. Quando chegamos lá na ilha de Patmos, hoje na ilha tem um mosteiro ou monastério, como você queira dizer, e justamente nessa região onde João recebeu de Deus as visões. Agora, não pense você que ele foi para lá porque ele tomou uma decisão e disse assim, eu vou para a ilha de Patmos para ter uma visão. Nada disso. Ele foi levado preso. João foi levado para lá encarcerado. Era uma prisão terrível, um lugar terrível. João foi deixado lá sozinho naquela ilha, em meio às feras, aos animais ferozes. E João nessa ilha, abandonado lá por 1 ano e meio, ele então teve da parte de Deus essas visões. Ou seja, Deus transformou aquela prisão numa oportunidade. Deus transformou aquela maldição numa bênção. E por isso Deus lhe deu as visões do Apocalipse. Depois, João saiu daquela ilha, foi levado de volta para Éfeso e na cidade de Éfeso ele escreveu o livro do Apocalipse. João, que escreveu o Apocalipse, foi o único dos 12 apóstolos que morreu de morte natural. Mas antes de morrer de morte natural, além da prisão na ilha de Patmos, ele também foi lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Essa informação é informação histórica, dizem os historiadores, que ele foi lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E Deus o livrou de todas essas situações de perseguições. João escreveu as mensagens do Apocalipse exatamente sob a orientação de Deus. E essas mensagens do Apocalipse, elas têm início, meio e fim. E eu quero falar sobre o que o Apocalipse tem, em resumo, na sua parte final, resumindo o livro do Apocalipse, o que é que Deus tem para você, o que é que Deus tem para sua família, o que é que Deus tem para nós no programa de hoje. Está bem? Para falar sobre isso, eu quero conversar com você de coração para coração. E esse é o momento em que eu sento na minha cadeira, no meu sofá, e você senta aí na sua casa. Nós sentamos para essa conversa mais pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já estou na minha cadeira, aqui já estou tranquilo para conversar com você. Quando eu sento aqui, é a hora do chega mais perto, é a hora que a gente se sente em casa, é a hora que é como se eu tivesse sentado na sua sala, quem sabe na cozinha, ou até mesmo no quarto onde você está reunido com a sua família. E esse é o momento que eu quero convidar você para chegar mais perto, para chegar bem mais perto de mim
É a hora que nós conversamos mais intimamente, de coração para coração, de pastor para ovelha. É uma conversa mais assim, informal, tá bem? Já está pertinho? Chegou perto? Vem mais perto. Não tenha medo, não se preocupe. Pode chegar mais perto. Nós somos amigos, meu amigo e minha amiga. O livro do Apocalipse começa falando da visão de João, continua falando das 7 igrejas do Apocalipse, depois vai apresentando outras profecias como os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 pragas. Depois a Bíblia trata também das bestas e tal, trata da Babilônia, da perseguição, da luta, do grande conflito e tal, mas termina falando do novo céu e da nova terra. O propósito de Deus no livro do Apocalipse é mostrar que apesar do grande conflito entre o bem e o mal, a vitória está garantida. A vitória é nossa, a vitória de Jesus é a nossa vitória. Por isso, o personagem central do Apocalipse é Jesus Cristo. Ele é o personagem central. Ele aparece desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Ele é também o personagem central do livro de Daniel. Ele é também o personagem central de toda a Bíblia Sagrada. Portanto, o resumo do livro do Apocalipse é que você aceite Jesus como Salvador pessoal e se prepare para viver com Ele no novo céu e na nova terra. Esse é o resumo do livro do Apocalipse. Mesmo passando por lutas e perseguições, mesmo passando por grandes tribulações, Deus está do seu lado. Jesus ama você e Jesus tem um propósito na sua vida. Então abra o seu coração para esse curso, abra o seu coração para a palavra de Deus, abra o seu coração, deixe Jesus entrar e Ele vai fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura e você vai se preparar para viver com Ele no reino dos céus. Esse é o meu desejo, esse também é o seu desejo. Então, eu vou orar por você agora, vou orar por sua família e depois da oração, entre em contato conosco, procure uma igreja adventista mais perto da sua casa, vá até lá e você será muito bem recebido e vai continuar estudando conosco a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, porque hoje iniciamos esse curso maravilhoso. Abençoa, Senhor, esta pessoa que está orando comigo, essa mulher, esse homem, esse jovem, essa família, esse casal. Derrama sobre esse lar a Tua graça e a Tua salvação. Que em breve, quando Jesus voltar, estejamos todos preparados para a vida eterna. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.